Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos começando mais um episódio da TV Talentos 4. E hoje, para nossa alegria, nós estamos recebendo aqui no nosso escritório o professor José Mário, nosso querido José Mário, considerado hoje um dos maiores coaches da Bahia. Como todos sabem, o nosso programa de entrevista procura convidar celebridades no cenário baiano e no cenário brasileiro, celebridades para que possam falar, para que possam discutir assuntos importantes que vão te ajudar, você como empreendedor, a você gerir, a você começar a gerir e desenvolver o seu negócio. E hoje nós vamos tratar de um termo, de um assunto que ainda gera, professor José Mário, bastante confusão. Muitas pessoas não sabem ainda de maneira substantiva, de maneira significativa, o que é coaching, o que é o processo de coaching. Muita gente ainda confunde coaching com mentoria. E a entrevista de hoje com o professor José Mário, Master Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, a intenção é exatamente esclarecer as dúvidas de você, empreendedor, de você, empreendedora. Nós vamos dividir essa entrevista com o professor José Mário em 3 partes. Cada uma dessas partes você pode acessar e você pode baixar, você pode fazer o download diretamente no nosso site www.talentos4escritoriovirtual.com.br na aba chamada Download. Inclusive, o material desta primeira entrevista já se encontra disponível no nosso site. Então a gente vai começar o nosso papo com o professor José Mário, pedindo para que ele possa nos falar o que é coaching, o que é que a gente pode entender com o processo de coaching. Ok, já muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre um tema que de fato ainda gera muitas dúvidas nas pessoas. Hoje mesmo, conversando com um profissional, ele me perguntou: vem cá, coach é como se fosse uma terapia? Olha, se você considerar que tem uma sequência, início, meio e fim, uma reunião entre 2 pessoas, até teria essa semelhança, mas é a única semelhança que existe. O coach ele se distingue das outras técnicas por alguns aspectos. Se eu fosse sintetizar o conceito de coach, eu diria que é o processo onde há uma interação entre um coach, que é um profissional habilitado, com a certificação, inclusive recomendo procurar a reputação da própria certificadora, pela sua seriedade, e um coach, que é o cliente, aquela pessoa que está buscando se desenvolver. A grosso modo, seria essa síntese. E com que propósito? O coach ele traz resultado mais rápido que se a pessoa fosse se desenvolver só. Tá? Então, o coach é um processo onde você tem a interação de desenvolvimento com uma série de vários interesses, vários objetivos, e aí eu posso, ao longo da entrevista aqui, detalhar um pouco mais quais seriam essas áreas. Mas ele se diferencia, por exemplo, da mentoria, no qual eu tenho um mentor e um mentorado, onde o mentor dá os caminhos, ele é mais experiente e dá o caminho. Não necessariamente um coach ele precisa dar os caminhos, faça isso ou faça aquilo, como um mentor faz, como um consultor também faz. O coach ele tem um papel de ampliar a percepção das pessoas sobre aquele tema. Por exemplo, antes de chegar aqui, eu estava numa reunião de coach com um coach, um diretor de uma empresa, de um sistema, de uma cooperativa, que ele não percebia o quanto ele tinha coisas que são delegáveis ou elimináveis do tempo dele, porque ele não enxerga. Eu não mostrei, mas as perguntas e as técnicas que foram utilizadas fez ele perceber que 30% do tempo dele está sendo utilizado com coisas que não são úteis para ele. Portanto, o papel de um processo de coaching é ampliar a percepção das pessoas com técnicas e, a partir disso, ajudá-las a se direcionar em prol do seu objetivo ou do seu foco. E também o processo de coaching, pelo que você está falando, José Mário, ele tem uma metodologia muito própria, né? Quer dizer, pelo que eu entendi nessa sua fala, diferenciando mentoria e coaching, a mentoria, o mentor ele mostra o caminho. O coach, ele pergunta sobre o caminho. Ok, faz sentido. Então, seria mais ou menos isso? Isso, como processo, como você mesmo falou, ele tem início, meio e fim. Ou seja, há um planejamento dos passos antecipadamente. É claro que ele tem que ter a flexibilidade em função do que ocorrer, mas essas perguntas, elas são talvez as principais ferramentas do coach, baseado em técnicas.
Quando a gente entra num coach, por exemplo, executivo ou num coach de habilidades, a gente pode até dar alguns caminhos em função da habilidade, mas isso não é a premissa básica do coach. A premissa ampla do coaching é: eu não dou os caminhos, eu faço a reflexão e amplio a percepção do coach sobre esses caminhos e faço ele tomar decisões imediatas e, o mais importante, com ações imediatas e concretas, com resultados mensuráveis dessas ações. Então eu poderia dizer, professor José Mário, que a metodologia do processo de coaching é muito a metodologia lá do Sócrates. Sim. Daquele filósofo grego que ele fazia muitas perguntas para os seus discípulos. Perfeitamente. Em outras palavras, ele não respondia às perguntas do discípulo. Ele fazia perguntas para que o próprio discípulo pudesse descobrir as respostas. Seria mais ou menos isso? Exatamente, é a base da maiêutica, né, da lógica socrática. O coach ele se utiliza dessa lógica justamente porque muitas pessoas chegam pedindo opinião. Eu estou certo ou estou errado? Eu falo o seguinte: olha, como coach eu não vou te dar uma resposta objetiva, porque eu não estou na sua rotina no dia a dia. Nesse mesmo coach, a gente estava discutindo, por exemplo, que ele estava gastando 8 horas e meia com uma reunião com o conselho deliberativo dessa entidade que ele preside. A minha pergunta é: olha, eu não vou dizer que está certo ou está errado se reunir por 9 horas, mas dentro da sua realidade, o que pode ser cortado dessas 9 horas, ou se pode ser cortado algo dessas 9 horas, para que você economize o seu tempo e de todo o conselho, que é extremamente importante. Então, eu não posso ser incisivo e dizer que tem que cortar isso ou aquilo, porque eu não conheço a realidade da pessoa, nem da dinâmica dessa. Por isso eu me utilizo de perguntas agora, perguntas direcionadas, elaboradas em prol de um propósito, um objetivo. Porque todo o processo de coach ele começa definindo como eu estou e onde eu quero chegar. E é nessa linha que nós vamos conduzindo com técnicas de perguntas e ferramentas para que a pessoa chegue isso de maneira mais rápida do que se fosse sozinha. Até Mário, já que entendemos então o processo de coaching, será que você pode nos dizer os vários tipos de coaching? Bom, claro. Na verdade, assim, se eu fosse enumerar aqui, a gente passaria o tempo, mas eu vou dizer alguns comuns que eu vejo muito. Então, por exemplo, o que eu mais, atualmente hoje eu dedico 100% do meu tempo em coaching é com coach executivo. É coach para diretores de empresas, donos de empresas, empreendedores, gestores dessas organizações, onde a gente faz um coach ou individualizado, ou o team coach, que é coach para times, ou business coach, o coach que discute o negócio. Então esses são os elementos que compõem o executivo, ou leadership coach, que é o coach para as lideranças. Então esse é o executivo. Além disso, eu tenho o life coach, na qual as pessoas trabalham com questões das suas vidas, como por exemplo, eu conheci lá em São Paulo um amigo meu que ele tem um diet coach. É até engraçado, mas ele tem um tipo de acompanhamento interessante para que as pessoas emagreçam com resultados bem comprovados. Existe coach de relacionamento, inclusive para relacionamento amoroso. Existe coach para esporte, é muito utilizado. Então, eu tenho conhecidos que trabalham muito com as equipes do MMA lá em São Paulo, com coach esportivo de um modo geral, ele é muito utilizado. Inclusive o termo coach começou nos esportes, né? Exatamente, ele foi largamente utilizado. Foi mais popularizado nos esportes. Inclusive o termo coach em inglês quer dizer treinador. Perfeitamente. Muito bem. Muito bem. Então nós temos o coach executivo, o coach de vida, o coach para líderes. Isso. O coach de relacionamento. O career coach, que é o coach para carreiras. Isso é muito utilizado, é um dos ramos que mais cresce. Aqui na Bahia tem uma pessoa que é uma das pessoas que trabalha a parte do coach team, coach para adolescentes que estão querendo definir suas carreiras, como estudar melhor, como ter melhores resultados. Então existe um sem número de coaches. E eu sempre recomendo aos profissionais que buscam coach, eles escolheram um desses nichos, apesar da formação ser uma formação ampla, ele tem um nicho de mercado para poder ser especializado e poder ter mais resultados. Muito bem. E o processo de coach, José Mário, como é que ele acontece? Qual é a periodicidade? Ele acontece a partir de reuniões, a partir de sessões? E qual é a periodicidade desse processo de coach? Ótima colocação, Jada. Como é que funciona a lógica do coach? Como eu falei, o conceito básico, eu preciso saber onde eu estou claramente. Às vezes as pessoas, por mais que elas tenham conhecimento, e olha que eu conheço com pessoas que têm um autoconhecimento já muito bom, a gente no processo de coach, a gente começa pelo como eu estou, e existe uma série de ferramentas que vão desde perguntas ou uma ferramenta utilizada chamada Roda da Vida, que a gente vai colocar no download do site para as pessoas fazerem uma auto-reflexão. Mas no executivo a gente trabalha às vezes com mini 360 graus, avaliação do trabalho, ou seja, algo que seja como eu estou hoje claramente. E o que eu quero de resultado ao final desse processo. Estabelecendo esses dois pontos,
a gente pode, em função da complexidade do trabalho, fazer... Há um modelo padrão que se fala de 10 a 12 sessões. Hoje eu não arrisco mais dizer que são 10 a 12. Existem casos que a gente trabalha 4 sessões. Por exemplo, agora eu estou trabalhando também num banco, 4 encontros de treinamentos pós-coach com foco em vendas. Então ali são 4 treinamentos. Mas, por exemplo, eu tenho executivos que eu vou fazer 17 encontros ao longo de 6 meses. Por quê? Porque o desafio dele de gestão é um desafio mais complexo, vamos dizer assim. Perfeitamente, permeia uma série de áreas. E esses encontros eles podem ser semanais, encontros de aproximadamente, no executivo a gente recomenda em torno de 40 minutos, não muito mais que isso, porque o executivo tem muito pouco tempo. Sim. Mas as sessões transitam muito em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e já fiz sessões de 6 horas, porque eram de habilidades. O cara uma sessão só 6 horas? 6 horas. Por exemplo, o cara aconteceu numa sexta-feira à tarde, e o cara ia ter uma reunião muito importante, uma das mais importantes da vida dele, no domingo. Ele tinha muito pouco tempo para se preparar para essa reunião. Então nós imergimos durante 6 horas. Intensiva, exatamente, assim, com ele. Naquele momento de 6 horas. Mas normalmente, tudo bem que existam essas variações, mas normalmente um processo de coaching ele dura normalmente, geralmente, de 10 a 12 sessões. Isso, que seria aproximadamente 3 meses, basicamente 3 meses, considerando encontros semanais. Esse é o standard, que é o padrão. Mas dependendo da complexidade do desafio, da meta, do objetivo do coach, esse processo pode ser alongado ou reduzido. Ou acontecendo quinzenalmente, com alguns casos, eu tenho alguns clientes que a gente faz quinzenalmente em função de agenda, tem gente que a gente faz 2 vezes na semana, então em muito do processo. Mas o padrão que a gente aprende, digamos, na base, é um encontro semanal de 12 sessões com resultados. Muito bem. José Mário, e para essa pessoa que está nos ouvindo, que o nosso canal é sobretudo um canal para aquela pessoa que quer empreender, que quer abrir seu negócio, que tem um sonho e ele quer materializar esse sonho, ele quer tornar aquele sonho em uma realidade. Para essa pessoa que está nos ouvindo agora, o coaching, a ferramenta do coaching, de alguma forma, serve para essa pessoa que está querendo abrir seu negócio? Absolutamente. Para você que está me ouvindo e pensa em montar um negócio, eu imagino que passa na sua cabeça: nossa, quanto que eu vou investir e será que esse negócio tem retorno? É claro que o papel do coach não é fazer um estudo de viabilidade técnica, né? Nossa empresa de consultoria, nossa empresa tem consultores que tratam disso. Mas como coach, quando eu entro com um processo de coach, eu auxilio a pessoa, muitas das vezes, definir um objetivo. Porque quando a pessoa chega, ela chega com uma grande ideia, ela chega com um sonho, não necessariamente com um objetivo. Aí a gente utiliza uma regra que também eu vou botar muito simples, muito utilizado na própria administração, não só no coach, que é a regra SMART para você checar um objetivo. Ele tem que ser específico, não é eu vou montar um negócio, mas que negócio, que tamanho, para que faturamento? Ele precisa ser mensurável, acróstico mensurável para poder saber o quanto e quanto tempo eu preciso chegar. Ele precisa ser alcançável, realizável e tem que ter prazo, tem que ter um tempo para poder aquilo acontecer. Então, uma das coisas que nós coaches chegamos é checar se esses pontos estão concretos na cabeça da pessoa e, se não, conduzi-los através de perguntas de direcionamento para que ele chegue a esses pontos que seriam o ponto de partida, na verdade. Além disso, a gente faz análise das competências como empreendedor, se a autoavaliação ou até utilizando pesquisas que a gente chama de assessments, que a gente consegue identificar se o perfil que ele tem é um perfil mais empreendedor mesmo. Não é para saber se ele pode ou se ou não, mas sim que competências ele precisa desenvolver para se tornar um empreendedor. Então, o processo de coaching não é um processo de consultoria. Absolutamente, não é um processo de consultoria, mas essas perguntas, essa metodologia que você vai utilizar, você vai ajudar a esse empreendedor ou essa potencial empreendedora, vai ajudar a pessoa a ficar mais objetiva, ter mais clareza dos seus planos e quais são os passos que essa pessoa vai tomar para conquistar os seus sonhos. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E inclusive, já a montar os seus planos. A gente tem ferramenta tanto do planejamento estratégico pessoal quanto para o negócio. Agora, insisto, eu não faço o planejamento para as pessoas, eu faço as perguntas e levo a reflexão, como por exemplo, ao invés de eu chegar e fazer a pessoa precisa fazer uma pesquisa de mercado, ela não percebe, ela acha que aquilo ali tem demanda garantida. Aí eu posso perguntar, ok, com base em que você garante isso? Ok, qual é o seu compromisso em buscar, onde que você vai buscar dados para sustentar essa sua afirmação?
Na nossa empresa tem uma área de pesquisa de mercado, ele pode até contratar, mas não é o propósito. Ele pode buscar dados secundários que traga isso, que ele tenha essas informações. Então o mais importante é fazer as perguntas e provocar e fazê-lo ter ação para buscar as informações para tomar decisão. Eu faço as perguntas para que ele tome a decisão. Esse é o lado técnico. Por outro lado, trabalhamos também as competências comportamentais do empreendedor para que ele tenha as duas bases, comportamento e técnica, para que ele tenha sucesso enquanto empreendedor. Ótimo. Então nós conseguimos aprender nessa primeira parte do vídeo os conceitos essenciais do coaching. O que é o processo de coaching? Vimos também que coaching não pode ser comparado, não pode ser confundido com mentoria. Percebemos que a mentoria é um processo muito mais onde o mentor ele indica caminhos. O processo de coaching é um processo em que o coach ele faz perguntas para que a própria pessoa possa encontrar os caminhos. Vimos também nesse vídeo que o processo de coaching pode ajudar muito a você que está me ouvindo agora, você que está querendo desenvolver um negócio, abrir um negócio, fundar uma empresa. O processo de coaching pode te ajudar muito. Gostaria então de agradecer a você por ter assistido a primeira parte do nosso vídeo. Quero também agradecer o professor e Master Coach José Mário por ter esclarecido todas essas questões para a gente. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Aproveite para deixar o seu comentário, para curtir, para compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você gostou, o seu amigo pode estar também precisando assistir esse vídeo. Então compartilhe, curta, partilhe esse vídeo com seus amigos. E eu aproveito, finalmente, para lhe convidar para que você possa assistir as duas outras partes do vídeo. Tem muita coisa boa que vai ser discutida nas duas próximas partes e que você não pode perder. Até lá.